E falando sobre continuação, né, de outono e inverno, então assim, a casadinha que deu super certo, que vocês amaram, recebeu muitos elogios. A Mila. E aí, André? A gente foi muito bem falado, tá sabendo, Mila? Nossa apresentação. Pois é, a gente tá muito feliz e a responsabilidade aumenta, né? Sim, mas primeiro que a gente fala que eu sou inverno, tá? Você é outono, que você é mais solar. Sim, então por isso que a gente combinou, não é isso? Sim, sim. Fala aí, Mila, um pouquinho, o que você espera dessa coleção, que eu já vi, eu fico dando spoiler pra vocês, né? Mas você fica só tentando a gente, né? Porque o tempo todo ele vai na loja, ele fala, vocês não sabem o que vem pela frente. A gente já tá amando o que tá ali, né? E aí ele começa, não, vocês não sabem. A gente fica naquela ansiedade, né? Mas pra começar aqui, a gente dizer que eu tô muito feliz, né? Mais uma vez aqui, trazendo conhecimento, né? Sobre moda, sobre tendência, tudo aquilo que a gente ama fazer. Então, vambora, né, André? Tá, hora do show, né? Hora do show, é isso. Vamos chamar a primeira estampa, que é a estampa Camélia. Débora tá aqui com a gente. Linda, como maravilhosa. Eu gosto muito de falar dessa estampa, que ela tem, né, uma base em algodão, uma sarja em algodão. E vocês receberam, né, esse produto do outono e vocês viram que tem uns pequenos, assim, como é que eu vou dizer? Não chega a ser uma falha, mas é por conta do tecido. As clientes amaram que era uma saia da estampa linear. Gente, é do tecido, porque é uma estampa que colocou sobre uma sarja. Então, ela tem essas nuances mesmo, que agora eu falo que o perfeito tá no imperfeito, né? Exatamente. Tem muita moda, tem bebido disso, de não precisa ser aquela coisa caretona, né? Pode ter uma imperfeiçãozinha. Eu gosto muito desse comprimento de bermuda, né? É importante, André, você estar falando desses detalhes, porque, assim, realmente, de fato, a gente precisa explicar, né, o porquê que acontece. E eu também, eu acho que esse comprimento de bermuda, ele veio e vai ficar, é uma tendência muito forte, gente, não tem como sair, porque caiu nas graças de todas as idades, né? Vem a menina mais jovem procurando, vem aquela mulher, né, com mais personalidade, e a gente está colocando essa altura de bermuda em várias peças da coleção e vocês, ao longo aqui do tempo, vocês vão verificar. Então, a Débora tá com tricô, mais leve, mais jogadinho, mas aqui a gente vai poder compor com muitas outras coisas, né? Com o terno da alfaiataria, que vem aí no street urbano, né? Pois é, a regatinha de sempre que a gente coloca, a Débora tá com uma sandalinha, mas com bota, com salto. Então, assim, essa bermuda tá muito democrática, sim, né? Foi um case de sucesso mesmo. E o legal é até que o cinto entrando como acessório, que a gente colocou da mesma estampa para dar esse acabamento, mas também por nada impediria de colocar um cinto, né, de fivela mais grossa, em suede, daria um outro acabamento. Ou faz uma brincadeira, coloca ele por cima do tricô, sim, né, e dá uma caída. Gente, moda é isso, é diversão, é brincadeira e criatividade. É, porque aqui nesse caso a gente tem um tricô, vira de costas, Débora, que ele faz esse balonê, que ele é costurado para dentro justamente para dar essa estrutura como se fosse um balonê, né? Eu achei super bonita essa manga mais bufante, jogou um pulseirão ali por cima, tá pronta. A textura dele também é bem legal, né, André? Que vem com umas listrinhas, assim, muito bem delicadinho, sutis, bem sutil. Esse decote que é mais canoa, assim, então valoriza muito a parte superior da mulher. Incrível. Obrigada, amor. Obrigada, Débora. Aí, continuando na estampa, agora a gente tem a calça e o colete. Eu amo o acabamento dos detalhes. Sim. Que eu falo assim, que esse cinto, a proposta dele, olha a fivela desse cinto, como é que deu uma nuance, uma outra nuance pra roupa, né? É verdade, a cor dele é muito bacana e ele vem com esses bolsos mesmo utilitários, assim, que traz essa coisa do mais, assim, sabe? O recorte dele no ombro, a gente tem feito muito isso, inclusive nas malhas, assim, dessa malha mais caidinha, então fica super bonito. Dá pra ver aqui, né, que a gente não fechou ele por completo, a gente deixou meio que aberto, então a peça de dentro também é super importante, assim, o que vai ser colocado, o comprimento dele é legal, enfim, conjunto é uma paixão. Eu gosto de falar que essa manga, a cliente às vezes fala, mas a manga não tá certa, a manga não tá certa. Não, gente, é uma tendência essa manga mais deslocada mesmo, inclusive tem mangas que são bem mais baixas, o recorte da manga começa aqui, a gente faz muito isso na malha. E eu, olhando aqui para esse look, eu quero frisar mais uma vez, isso é uma continuação de coleção, então não deixem de explorar o estoque de vocês, né? Eu colocaria super aqui, que eu acho que eu daria uma proposta, né, mais serra, aquele tricô que a gente recebeu de foil, que tem um tom mais esverdeado, com prata por dentro, golão, uma bota, tá pronta, né, Mila? Exatamente, e essa gola, né, que aqui na verdade a gente tem que explorar tudo, gente. Quando chega uma peça em loja, eu super sugiro a vocês, primeiro, estudar a estampa,
chamar a estampa pelo nome mesmo, porque isso traz uma autoridade, sabe? Depois vocês olharem a etiqueta de composição. Dentro de loja, eu venho até trabalhando bastante isso com a equipe, sabe? Porque quando você olha a composição, tem muito cliente que já chega olhando a composição, perguntando qual a composição, porque a gente vem aí numa busca de fibras naturais, ou algumas pessoas realmente têm alergia. Então, assim, é super importante você estudar as composições. Tem pessoas que têm preconceito com poliéster. E o poliéster, na verdade, ele vem numa mistura porque é super necessária para compor aquela determinada peça, às vezes por encolhimento, mas é um assunto mais profundo que a gente pode estudar mais a fundo depois. Mas a primeira dica que eu dou para vocês: estudem a etiqueta de composição, vejam como é esse produto nos detalhes, pesponto, por que tem esse bolso utilitário, por que tem essa gola mais aberta, o comprimento, o que valoriza, o que vai combinar com a outra peça, como o André falou, que é uma continuidade, a gente aqui trabalhando muito isso, né? Importante frisar muito muito importante frisar isso. Então, assim, não existe outono e inverno, existe uma coleção inteira, pensada em conjunto, né? Exatamente. Obrigada, amor. Acho muito legal você falar isso sobre tratar a peça pelo nome da estampa. Na minha época, porque acho que quem está chegando, eu fui vendedor, a gente só podia pedir transferência pelo nome da estampa. Eu quero o vestido de alça da estampa Camélia, eu quero o colete da estampa Camélia. Então isso fixava muito no nosso pensamento, né? Eu acho que vocês têm que ter esse treinamento. Eu falo muito sobre a preparação diária, a gente tem falado muito sobre isso. Eu vejo pessoas que estão entrando agora e elas se preparam, elas se vestem para saber como é que é o caimento da roupa, qual combinação ela pode fazer, porque isso surte efeito. Você experimentou, viu? Poxa, porque o meu estilo é diferente, o da Mila é diferente, o de vocês é diferente, então acho que vale muito de vocês fazer essa brincadeira, né? Como Exatamente. você disse. De assim, uma cliente vai vestir, que chegou na loja, eu sou mais clássica, você já sabe propostas que você pode proporcionar para ela. E estuda esse material, assim, vou frisar isso já logo de início. A gente tem um time muito incrível, a gente faz essa convenção aqui com vocês, esse meeting para falar sobre o produto, mas vocês têm um lookbook em loja, eu acho que é importante vocês abrirem ele, ver como é que foi feita a proposta. Às vezes a gente usa o cinto da calça por cima da blusa, a gente também tem o material, né, no e-commerce, a gente tem o material das influenciadoras, a gente tem diversos materiais. Eu vejo o trabalho que a Mila tem feito em loja, o provador da Mila, quem não segue a Mila, siga ela, que ela faz várias propostas bacanas. Eu vejo que as meninas se inspiram muito e vocês também podem, né, Mila? Assim como você, fazer um provador com o que é seu estilo, a sua cara. E eu acho que assim, você fazendo esse treinamento diário, se preparando, a cliente chegou, eu falo que não existe sorte, existe preparação. A cliente chegou, você vai saber certinho o que mostrar pra ela. Aí não vai ter, eu falo PA de 3, né? A pessoa se preparou, não é nem PA de 3, mas é 5, 6 e lá pro alto. O laboratório de cabine, inclusive, é muito importante, gente, assim, porque ali você tá muito próximo do teu cliente, ele tá te ouvindo, então não precisa ser coisas mirabolantes, mas é você descrever como você tá usando, o tamanho que você tá usando, o tecido que você tá usando. Tem cliente que manda mensagem e pede, tipo, Mila, veste essa peça que eu vi no site, e eu acho que é uma prestação de serviço que a gente faz para elas, sabe? Olha, essa tá vestindo assim, meu corpo é assim, eu visto tal tamanho, o caimento é assim, e ali a gente já descobre até coisas que a gente precisa melhorar, de repente numa modelagem, sabe? E aí a gente informa para os nossos superiores, porque o intuito é sempre a gente melhorar o nosso produto, né? E a Débora foi The Flash, né? Vem, Débora, que ela já pegou outra saia. Ela tava com a bermuda, pegou a saia de tule, né? E tá usando o cinto por cima. Exatamente. Olha que bacana que ficou. E eu gosto que aqui a gente fez esse mix de texturas, né? A gente pega o tule, que tem, né, essa base mais elástica, que a gente fala que é muito democrático, né? O tule tem essa elasticidade que veste muitos corpos. Então, assim, a gente já pega a sarja, eu gosto desse high-low, que eu digo de textura. Sim, que a gente tem um material mais rústico e outro que é mais leve, fluido, né? Verdade. E o tule virou um queridinho, né, André? Assim. Super, né? A gente bota na vitrine, eu sempre falo isso toda convenção, mas é porque é a verdade. Botou na vitrine, todo mundo quer. E essa estampa, né? Eu acho que assim, tem a coisa do floral, mas quando você olha de perto, tem essa pincelada meio que orgânica, mais fluida, não é aquele floral datado, né? Que a gente vê em... Não cansa. Não cansa, não é uma não estampa cansa. que cansa. E eu acho que assim, realmente é atemporal mesmo, porque é uma estampa que ela vai do inverno, outono, verão, enfim, depende do que a pessoa quer usar,
o como ela quer usar, né? E a blusa tá como um corset, porque tem essas costuras aqui, gente. Eu acho muito bacana essas escama de peixe. Eu acho que isso é incrível, porque ela modela, tipo, desde o busto até a cintura, e ela dá uma alongada também, né? E a altura do cinto é como a visão que você tem, assim, de uma ilusão de ótica, é que ficou uma cintura mais baixa, Sim. o que dá uma alongada também no corpo. E aí vem E até a se tivesse sem o embaixo. cinto, né? Ela também é essa proposta da cintura mais baixa, Mesmo realmente, pra sem você falar, cinto, mesmo sem cinto, pra dar alongado. Mas a gente tem aquela história, poxa, André, mas a minha cliente não gosta de alça. Gente, vai ter a blusa de tule, tá? A gente já pensou, então assim, já vai ter o conjunto aqui que nossas clientes amam, justamente para fazer essa casadinha, mas é assim, PA de 2 não, né? Já coloca um brinco nela, um cinto para dar um arremate e tá pronta. E eu gosto muito desse tipo de brincadeira, né, de material, que assim, a saia de tule fica muito democrática com uma regata, que aí pode ir num jantar, mas aí pode usar a própria blusa de tule para ir num casamento, coloca um cinto, né, mais elaborado. Então assim, 1001 propostas. Obrigada, amor. Obrigada, Débora.